Aquilo que os homens cantam expressam sentimentos dos seus corações, anseios dos seus corações. Por exemplo, finalzinho da década de 60, dois compositores bem conhecidos no Brasil, Roberto e Erasmo Carlos, escreveram uma música que fez bastante sucesso e que 30 anos depois, em 98, foi regravada por uma banda de rock chamada Titãs, que também estourou nas paradas de sucesso. Você já deve ter ouvido essa música muitas vezes, tocando aqui e ali. O tema da música é preciso saber viver. E é bastante interessante quando você analisa a música, porque eles vão dizer que há opções na vida, e que na vida você precisa fazer as suas escolhas. E perto do refrão, então, eles dizem: é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Os homens estão entendendo isso. As nossas decisões, elas levam a consequências, e mais tarde, por conta das decisões que você toma, você pode se enveredar em caminhos ruins. Eu creio que o sucesso de músicas como essa é exatamente a temática. Homens que após a queda estão à procura de uma razão para viver, e que têm tentado aprender a andar dessa maneira. Você que é cristão, você que tem uma cosmovisão bíblica, você que já foi tirado das trevas para a luz, você sabe que por mais que o homem anseie por isso, ele nunca vai conseguir viver por conta própria. Ele nunca conseguirá enxergar o caminho correto por onde andar. Por vezes ele vai até perceber, existe alguma coisa errada, mas ele vai tomar outro caminho, tão errado quanto este primeiro, para tentar consertar aquilo que ele vê como um problema. E, ironia ou não, essa mesma banda que gravou essa música em 98, 3 anos depois, grava outra música que faz muito sucesso, chamada Epitáfio. Para quem não sabe o que é epitáfio, epitáfio é aquela inscrição que você tem no túmulo quando alguém morre, falando acerca daquela pessoa. Você tem isso às vezes nos filmes. Aqui jaz fulano de tal, que foi um bom pai de família, que fez isso, que fez aquilo outro. E nessa música então, você tem todo o arrependimento destes homens. Eu devia ter feito isso, eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, é só lamento. E no meio de todo esse lamento, um grito vão, quando eles dizem: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então perceba a angústia do homem. Ele sabe que tem alguma coisa errada, ele quer aprender a viver, mas ele sabe que no fim da vida, ele só pode contar com o acaso. Ele não tem mais nada diante dele. Esses 4 versículos ensinam como você deve viver. Eu vou relembrá-los então agora de trás para frente. Você precisa viver para a glória de Deus. É assim que você precisa viver. A fim de viver para a glória de Deus, você precisa ansiar pela palavra. Ela precisa estar guardada no seu coração, para que você não peque contra Deus. E se a palavra estiver guardada no seu coração, você estará focado naquilo que é importante. É assim que você deve viver. Como você pode viver assim? Eu disse que por 2 vezes, aqui nestes 4 versículos, o salmista pede a Deus que o vivifique. Eu comecei do primeiro, quando ele pede lá no verso 37, vivifica-me no seu caminho. Depois das petições, então, olhe para o último pedido, verso 40. Vivifica-me por tua justiça. E aqui então, você tem o Evangelho anunciando de forma bem clara a forma de como viver bem. Você não vive bem sem Cristo. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que o Evangelho é que revela a justiça de Deus. O Santo Deus enviou o seu Filho
para viver corretamente. Foi o único que já viveu corretamente, sem transgredir os mandamentos, trazendo honra ao seu Pai em tudo o que ele fez. E após viver dessa forma, ele foi à cruz por causa dos pecados do seu povo, cravando naquela cruz os pecados do seu povo, a fim de conceder ao seu povo a sua justiça. Quando o salmista diz, então vivifica-me conforme a sua justiça, ele está expressando a sua fé no Deus que justifica pecadores por meio de Jesus Cristo. É essa a sua situação hoje, justificado pela fé. É por isso que você tem paz com Deus. E aqueles que estão justificados pela fé têm plena condição de viver corretamente uma vida abundante em Cristo Jesus. Porque em Cristo, diferente daquilo que estes homens deste mundo anseiam, você não precisa apelar para o acaso que vai te socorrer se você estiver andando distraído. Em Cristo você não andará distraído. Em Cristo você tem o Deus que reina. Não há acaso para crentes. Há um Deus que governa, que direciona, que conduz triunfantemente a sua igreja. Jesus é este Rei glorioso que está conduzindo a história a fim de que Ele mesmo seja glorificado. E se você viver cada um dos seus dias na presença desse glorioso Rei, para a glória de Deus, você não terá do que se lamentar no fim da sua vida. Você não chegará no fim da sua vida dizendo, eu devia. Não. Você chegará no final da sua vida convicto, como estava Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em Paulo não há arrependimento de, eu devia ter feito isso, como eu devia ter mudado, por que eu não fiz? Sabe por que Paulo chega no final da vida dessa forma? Porque para ele o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele quer que Deus seja engrandecido, quer ele esteja vivo, quer ele esteja morto. Porque ele foca no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, deixando para trás todas as outras coisas. E a Escritura nos mostra isso, para que ao fim da vida não haja lamento, mas convicção. Completei a carreira, guardei a fé. Sem Cristo, ainda que o homem busque ter cuidado para não sofrer, o final será de sofrimento eterno. Com Cristo, o que o Senhor tem para você é uma vida de verdade, é uma vida abundante, frutífera, que traz glória ao seu Redentor, uma vida de testemunho do Deus que te tirou das trevas e que te trouxe para a maravilhosa luz, do Deus que, como eu já disse, foi o único que viveu de forma perfeita, que honrou o Pai de forma perfeita e que ainda assim padeceu por você, sofreu por você, cravou na cruz os seus pecados, a fim de que você tenha vida eterna, gozo eterno na presença do Salvador.